Política, com Rosiane Carvalho. Conosco a colunista de política Rosiane Carvalho, jornalista que traz pra gente os bastidores da política rumo à corrida à Prefeitura de Manaus. As convenções partidárias para a escolha dos candidatos às eleições estão autorizadas pela Justiça Eleitoral a partir do sábado, dia 20. O prazo é até dia 5 de agosto. Rose, boa tarde para você. Boa tarde, Thaís, Alex, boa tarde para os ouvintes e para os ouvintes da Band News Difusora. Exatamente isso que está estabelecido pelo calendário eleitoral desta eleição, Thaís. A partir do dia 20 de julho, portanto, daqui a uns 7 dias, daqui a 5 dias, na verdade, até o dia 5 de agosto, os partidos têm como prazo fazer suas convenções partidárias, como a gente já conversou em outras ocasiões, são atos formais, oficiais dos partidos, em que eles têm que reunir os partidários para confirmar os nomes que estarão nas urnas, oferecendo como opção para os eleitores, para votar em outubro. A gente está mais ou menos há três meses da eleição, né, Thaís? Então, as coisas vão ficando mais tensas. Essa semana, eu tentando conversar com todos os lados, ouvindo as fontes aqui, o circuito está meio fechado, parece que tem pouca informação. E eu tenho certeza, e é sinal disso, inclusive, que quanto mais fechado está, quanto menos informação está circulando, por cima, é sinal que por baixo a coisa está muito intensa. Então eu penso que as próximas semanas, as 2 semanas, serão intensas realmente, como a gente já previa, de negociações, de viagens para Brasília, tanto para ataque quanto para defesa dessas pré-candidaturas que estão tentando se manter vivas até a convenção, até o momento do registro de candidatura, Thaís Gama. E assim, a gente tem um quadro de datas previstas para essas convenções. Eles ainda vão ter que formalizar isso para a Justiça Eleitoral, mas já estão passando algumas coisas para a gente da imprensa. E pelo que eu estou percebendo, a maioria deles, outra questão que a gente já era possível de se prever, estão deixando para o finalzinho do prazo, que é mais um sinal que eles vão deixar até o final para essas tratativas, essas articulações, que partido vai ficar com quem, porque tem a ver com fundo partidário, tem a ver com tempo de TV, tem a ver com apoiamento, com base, que partido fica com quem, e se não ficar com tal palanque, porque determinados acordos não foram cumpridos, eles vão sobrar e podem ir para outro palanque, né? Você vê, por exemplo, a convenção do Marcelo Ramos, do PT, da federação, está prevista para o dia 4. Né? Não sei se o PT um pouquinho antes e a da federação para o dia 4, que vai valer mesmo, porque é a federação. Então fica para o final e fica, inclusive, a princípio, para depois do Davi Almeida. Há uma expectativa em torno do Marcelo Ramos que, caso o Davi Almeida não estabeleça no seu palanque PSD do senador Omar Aziz e MDB do Eduardo Braga, em função de não entendimento até esse momento do vice, esses 2 partidos possam ficar na federação de esquerda, no palanque de apoio do presidente Lula e também do nome do Marcelo Ramos. Então tem todas essas questões a serem observadas aí. A rigor, uma informação que eu quero compartilhar com vocês rapidamente, são aquelas informações que a gente não pode dar exatamente os números, mas a gente pode dar o que a gente percebe, o que percebe que é convincente na reação das pessoas às fontes de todos os lados. Tem pesquisas oficiais publicadas para todo gosto, muito complicadas, a maioria colocada sob suspeita, seja por questionamento na Justiça Eleitoral, seja pela condição de relação das pessoas que estão à frente, ou têm relação, ou publicam, ou encomendam essas pesquisas, e alguns candidatos, pela relação dessas pessoas. Então isso ficou muito complicado, por isso teve na semana passada, entre outras polêmicas, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas marcar uma reunião com esses institutos, para falar sobre as pesquisas, porque nós estamos num período de pré-campanha. Nós ainda não entramos no período da campanha mesmo. Mas o que acontece é que a gente tem um quadro geral dessas pesquisas. E nesse quadro geral, Thaís, independente de números, de movimentações, a gente percebe que se manteve uma predileção do eleitor para deixar na ponta 2 nomes, e isso desde o ano passado, que é o Davi Almeida e o Amor Mandel, o atual prefeito, Davi Almeida, e o Amor Mandel, que é o deputado federal, que cresce em simpatia no eleitorado, se manteve em simpatia no eleitorado,
sem um apoiamento, claro, de nenhum cacique. Esse é um dado. Isso é uma característica que se a gente for observar lá atrás, ela era presente também nas disputas do nome do Amazonino Mendes. Né? O Amazonino tinha uma predileção que se mantinha do eleitorado e colocava ele como um candidato de muito potencial. E aí dependia mais ou menos das articulações que estavam em torno para que esse potencial também se viabilizasse como uma campanha de articulação, uma campanha forte, né, durante o período que é mais bruto nessa disputa. Um outro dado que a gente percebe em várias pesquisas que foram publicadas e não foram publicadas, que não foram publicadas também, que são aquelas de controle dos partidos, mas que indicam a movimentação dos nomes e tudo mais. O que me chama a atenção é que 2 nomes não são nomes que cresceram de forma assustadora, né? Mas que eles cresceram, né? E são o nome do Davi Almeida, do prefeito, e do Roberto Cidade. Pessoas ligadas aí ao Davi Almeida, fontes minhas, eles colocam que o Davi cresceu, inclusive, num segmento que eles estavam muito de olho, que é o segmento dos eleitores indecisos. Eles perceberam essa movimentação nos últimos dias, segundo esse informe, eles estão animados com isso e querem apostar um pouco mais na comunicação com esse eleitor que ainda está indeciso diante desse quadro de nomes que foram colocados para eles nesse período de pré-campanha. O Roberto Cidade é um outro nome que apareceu crescendo também em várias pesquisas e andou animando o grupo no entorno dele. No entanto, Thaís, a gente precisa perceber que são os 2 nomes que estão altamente vinculados à máquina. Então, são 2 nomes que têm essa potência da máquina para esse período, mas para o período também de campanha, para o período para valer. Isso é um dado que, inclusive, é todo o argumento em torno do Roberto Cidade. Só que o que acontece é que os nomes que desceram, né, que tiveram alguma descida nesses últimos tempos, nas pesquisas, que seria do Amon e do Alberto, eles não despencaram em geral. Ainda aí que pese o peso dessas forças todas em torno desses 2 nomes da máquina. Então, isso, nesse momento, é que torna todas as dúvidas em torno dessa disputa principal, vamos colocar assim, dos 2 nomes que estão em cima, Amon e Davi, e dos 2 nomes de terceiro e quarto que disputam esse espaço, que é o Alberto Neto, do PL, e o Roberto Cidade. É o quadro que nós vamos ver duelar ainda nas próximas 2 semanas, e uma grande interrogação para quem vai ser o vice dessa turma toda, né? Tem uma briga na esquerda também, tem briga na esquerda nos partidos menores para ser o vice do Marcelo Ramos, pelo que eu percebo, ela tá mais obscura, mas ela está violenta bastante também. E há também uma dúvida em relação a esse vice do Davi Almeida, se ele mantém ou não apoios importantes desses 2 partidos, e quem seria um bom vice ou uma boa vice para o Amon, né? Considerando que ele cresce no sentido de uma imagem que está alheia a caciques. É isso, Thaís. Vamos aguardar essa movimentação, você disse aí, nas próximas 2 semanas. Muita água pode passar debaixo dessa ponte, mas os principais bastidores se adianta aqui pra gente. Rose, por hoje é só, já chegou o Reinaldo Azevedo. Até amanhã, Rose. Obrigada. Até amanhã. Obrigada também.